Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes e também agora com a presença ilustre do meu braço direito aqui, Gustavo Araújo. Muito obrigado, Gustavo, pela força, participação de sempre e trazendo sempre grandes convidados aqui. Obrigado, Marco. Fala, galera. Vamos lá para mais esse episódio aqui do SaraCast. Conte comigo, Marco. A gente está fazendo um bom trabalho junto. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico aqui com o Luiz Rafael Vieira Ângelo, né, especialista, advogado, especialista tributarista. E acho que nos últimos 20 anos, né, o Rafa, que a gente está falando aí acho que desde a história do Brasil, né? A primeira certeza que a gente tem é que nós seremos tributados, né? Essa é uma certeza da vida, né? Algumas certezas a gente tem, que vai morrer e que vai pagar tributo. Agora a gente tem que se prevenir dos dois, né? Especialmente dos tributos. Muito bom. Rafa, muito obrigado pela participação, pela presença, né? Já parabenizando todo o trabalho na área tributária, na área de atuação. E a gente vai também até mostrar aqui algumas novidades aqui para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho e também os temas, né, do assunto. Mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouco rapidamente para a gente conhecer melhor. Vamos conhecer um pouco o Rafael, vamos colocar assim, de hoje para trás, né? Legal. Como chegou na carreira, qual que faculdade, formação, desafio. Se você sempre foi, até na parte de carreira também, se você já começou como tributarista ou se já passou por outras áreas, enfim, como é que é até realmente, que acho que o grande sonho também de um advogado é ter o seu próprio escritório, ser sócio de um grande escritório, mas a gente sabe também, assim como o nosso trabalho aqui, existem os especialistas, né? Então, também na advocacia tem cada um especialista. Hoje a gente vai estar focado muito no tributário, né? É isso. Que é a sua... Bacana você tocar nesse ponto, porque de fato a minha carreira ela deu algumas curvas ao meio do caminho aí. Acho que é interessante até para quem tá começando, para quem tá tentando construir um negócio próprio e entender um pouco que a vida pode trazer alguns contornos que no final podem desaguar numa história bacana. Eu sou de São Paulo mesmo, nascido em São Paulo, nascido num bairro tradicional no Jaçanã, um bairro de periferia de São Paulo, uma família de classe média. Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Família de classe média, né? Meu pai era oficial da Polícia Militar, minha mãe era professora e eu sempre quis fazer direito. Na verdade, eu fui para o direito porque eu queria prestar concurso para magistratura, queria ser juiz. Só que no meio da minha faculdade veio... E aí, bom, eu estudei no Colégio São Luís, aqui na Avenida Paulista, era na Avenida Paulista, né? Agora mudou. E aí eu já queria ser juiz e fui para uma faculdade que estava começando enquanto faculdade, que era o Damásio, que era um cursinho muito famoso, mas estava começando como faculdade e era o maior aprovador de juízes do estado. E foi para lá que eu fui com a pretensão de ser juiz. No meio do caminho mudaram as regras para a magistratura e precisava ter 3 anos de prática. E com isso eu tive que entrar no mercado. E aí eu acabei que nunca prestei concurso. E antes de ir para o tributário, eu trabalhei com direito ambiental. Eu trabalhava no maior escritório de direito ambiental do Brasil, que é o escritório do Edson Milaré. Além de trabalhar lá, eu era assistente de docência na PUC, na área ambiental também, e em outra pós-graduação também ambiental. Isso era em 2001, 2000 mais ou menos. Olha, e com todo o preconceito que possa parecer essa minha frase aqui, mas ambiental lá em 2001 eram poucos. Totalmente né? incipiente. Tinha pouquíssimos escritórios especializados nisso. Mas aí eu saí desse escritório, continuei dando aula na área de direito ambiental, só que um amigo, um padrinho de casamento, ele me convidou para trabalhar na Ernst Young. Olha que loucura, não tinha nada a ver comigo, com o que eu fazia. Mas ele falou, não, vamos para lá, vamos para o tributário, porque é muito legal. A gente está precisando de alguém com o seu perfil, porque a gente está abrindo uma área nova na Ernst Young e acho que tem tudo a ver com você. E foi assim que eu entrei no tributário, foi completamente sem querer. Não era o que eu esperava da minha carreira inicialmente, mas foi onde eu me encontrei. E aí, quando eu entrei na Ernst Young, o mundo se abriu à minha frente, né? Eu vi como que a tributação afetava o dia a dia dos negócios. Eu vi como que isso era remunerado de forma satisfatória, então tinha um retorno financeiro muito legal. E como era altamente especializado, como tinha poucos profissionais especializados que podiam atuar nessa área. E era um pouco do que eu estava procurando. Então, eu precisava da minha prática e apareceu para mim um nicho de mercado que eu nem esperava. Sim. E foi onde eu me encontrei. Foi.
Excelente. E aí, bom, dentro da Ernst Young, né, que é uma das Big Four, uma das maiores empresas de auditoria aí do mundo, eu fui trabalhar numa área muito específica, que era uma área de Tax Advisory, que fazia planejamento tributário propriamente. A gente não dava suporte à auditoria, a gente fazia trabalho de planejamento tributário, de inteligência tributária, de levantamento de créditos. Curiosamente, foi foi um dos momentos mais interessantes do mercado, porque a Ernst Young tinha recém-comprado uma outra empresa grande de auditoria, que saía então do mercado por conta dessa compra, e apareceu para mim ali como oportunidade de negócio um middle market. Eu falei, gente, tem um middle market aí que vai ficar carente, e eu acho que eu vou explorar esse negócio. Na época, essa empresa era a Terco, então a Ernst Young ela comprou a Terco e a Terco saiu do mercado. Teoricamente, os clientes da Terco iriam para a Ernst Young, mas muitos deles não foram. E eu vi aí uma oportunidade de negócio. Foi quando eu saí da Ernst Young para montar meu escritório, para atender inicialmente esse middle market. E foi assim que meio tudo foi começando. Foi um movimento interessante, mas você veja, eu não era do tributário, eu não almejava o tributário, eu não almejava nem a carreira privada. Entrei no tributário por um acaso, descobri um nicho de negócio que eu não conhecia, fui surpreendido com uma potencialidade muito interessante de negócio, de remuneração, e estou aí até hoje. O meu escritório já tem 13 anos, então, não, tem um pouquinho menos, 12 anos e um pouquinho. Então é um momento de consolidação mesmo do negócio, e acho que eu estou num momento crucial do tributário, eu estou vivendo uma mudança tributária que todo mundo está vivendo e que eu estou podendo participar com a mão na massa. Do ponto de vista acadêmico que você perguntou, eu tenho, bom, além de ser formado em Direito como advogado, eu fiz Finanças na Unicamp, especialização, legal. Fiz mestrado em Direito Tributário na GV e especialização agora em Direito Tributário na USP, na faculdade lá de Ribeirão Preto. Então a minha formação ela é em Finanças e Tributos, efetivamente. Boa. E vamos deixar as provocações para o próximo bloco, né? Rafael, uma palavra que eu sempre utilizo aqui é provocação. Então já para você se acostumando. Mas antes, vamos poupar um pouco, mas eu queria só falar um pouquinho sobre a sua carreira como empreendedor, né? Como você falou assim, aí você vai me corrigindo e o objetivo aqui é a provocação mesmo. Você fala assim, pô, eu fui para a faculdade pensando em fazer uma carreira pública, né? Fazer, enfim, um concurso, não aconteceu, né? Comecei no ambiental, fui para o tributário, mas você já estava almejando, já sonhava, já tinha planejado em ser empreendedor, no sentido de ter seu escritório. E como é que é esse desafio? E no sentido assim, eu até fazer uma provocação, a gente busca aqui muito investimento, né? E aí a minha visão como tributarista, talvez gostaria de ouvir, é que de certa forma sempre tem mercado, pelo menos no Brasil, né? A gente sempre tem leis sendo alteradas, né? A economia cresce, a economia cai, enfim. Como é que é a sua visão dentro do seu mercado, né? E agora, acho que depois a gente vai falar sobre reforma tributária, enfim. Mas como é que é a visão de ser empreendedor dentro desse segmento, né? Se é algo que você foi construindo, né? A parte da participação na empresa privada também te ajudou. Como é que foi esse processo de virar sócio, né, empreendedor no Brasil nesse segmento? Foi um processo de experimentação, né? Não foi de uma hora para outra. Eu fui construindo conhecimentos, construindo skills que me permitiram, acho que, chegar num modelo de negócio. Eu comecei a minha vida, na verdade, antes de entrar na faculdade até, eu fui vendedor de consórcio. E eu brinco que todo mundo é vendedor na vida, né? Você talvez não venda o mesmo produto que eu, mas todo mundo de alguma forma se vende. Sim. E eu aprendi com 18 anos, comecei a vender consórcio. Trabalhava numa rede uma grande rede aqui de São Paulo, de concessionárias. E no meu segundo mês, eu fui o segundo maior vendedor da rede. Que legal. E eu me descobri um vendedor. Falei, bom, eu sei vender. Sim. Só que eu não tinha algumas balizas e nem conhecimento técnico de como viabilizar isso de forma confortável, de forma constante, até mesmo de forma ética. Eu era muito novo. Então eu saía vendendo a todo custo. E aí eu fui me moldando, eu percebi que naquele momento aquela profissão ela era interessante, mas eu não me via mais naquele negócio depois de alguns meses, porque eu era muito novo e tinha que trabalhar todo final de semana. E eu queria viajar com meus amigos, e aí eu saí.
Saí de lá, fui trabalhar em outro lugar e iniciei a faculdade. Quando acabou a faculdade, antes mesmo ou em paralelo à minha vida acadêmica e minha vida profissional, um amigo meu importou um lote de pneu e colocou na minha mão para vender. Ele falou, Rafa, tem um container de pneus, eu preciso vender. E aí eu me vi novamente numa situação de vendas, de comercial, vendi esse lote e eu montei um negócio de venda de barco. Olha que loucura. Caraca. Todos esses negócios, eles foram acontecendo e todos foram dando errado em algum momento. Eu conseguia vender, eu conseguia comercialmente fazer o negócio e se estruturar, mas do ponto de vista de gestão, em algum momento existia alguma falha, algum problema. E foi o que eu fui aprendendo, foi o que eu fui me forjando e me moldando. Então, até chegar no meu escritório hoje, eu tive outras experiências de empreendedorismo, e algumas lições eu tirei daí até então. A principal delas foi não querer abraçar o mundo. Nessa época eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu trabalhava numa empresa, eu estava vendendo o container de pneus, eu estava com o meu site de venda de barco, eu queria fazer tudo e eu descobri que quem faz tudo não faz nada, ou pelo menos a minha realidade não me permitia abraçar o mundo. Tem pessoas que são multitarefas, mas eu não era. E aí eu comecei a perceber que eu precisava focar. E foi aí que eu descobri a minha primeira necessidade de empreendedor, que era manter um foco. Ainda que outro negócio se mostrasse sensacional diante de mim, eu precisava ter meu foco. Porque tudo pode dar certo, se você der o foco no que aquilo precisa ter. E esse foi o começo de empreendimento para mim. Boa, excelente. Você não falou o nome do seu escritório, falou? Não. Ainda não. Eu tenho, na verdade, eu tenho 2 escritórios, né? Eu tenho um escritório de consultoria tributária, que é a Bandeirante Consultoria, e tenho um escritório de advocacia, que é o Vieira Ângelo Advogados Associados. Além disso, eu tenho um portal na internet, no Instagram, que é o portal Seja Tributarista, onde eu me comunico com algumas pessoas, eu tenho compartilhado algum conhecimento e um pouco da minha rotina, muito tentando compartilhar um pouco do que eu vivo com quem quer traçar um caminho e trilhar um caminho aí no tributário, criar uma carreira nessa área. Eu acho que eu compartilho alguns insights que são interessantes e tenho tido uma receptividade legal. Boa. Rafael, vamos fazer um rápido intervalo, né? A gente tem muito assunto, depois o Gustavo vem com as piores perguntas daqui a pouquinho. A gente está aqui com o Luiz Rafael Vieira Ângelo, advogado tributarista, especialista no setor, e deixou todos os contatos dele, mas depois a gente vai reforçar. É um rápido intervalo, já a gente está de volta. Até mais. Tchau. Valeu. Até mais. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso SaraCast especial com o Luiz Rafael Vieira Ângelo, advogado tributarista, e eu deixei aqui as piores perguntas agora para o Gustavo Araújo fazer as suas perguntas. Bora. Aqui, né? Lembrando que é um tema muito quente, né? Muito quente, muito quente. Vamos entrar no tema tributário brasileiro. Bora. Antes eu queria saber, Rafa, como é que foi esse processo ali de você começar a empreender, ter que faturar? Hoje você já chegou em quanto de faturamento, quantos colaboradores, onde que você está mirando, né? Ainda mais olhando para um segmento no Brasil que passa por mudança, reforma tributária, regulamentação do setor, e esse ano, que vai pela frente aí, vai ser a discussão, certamente, do Parlamento Brasileiro, vai ser a segunda etapa da reforma tributária. Então você tem um trabalho aí pela frente, né? Certamente é uma oportunidade para crescer, sem dúvida, nesse segmento hoje. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa visão de empresário, quando você tem que olhar para planejamento, não só para prestar o serviço, né, direto para o cliente, mas uma visão gestão mesmo. E eu fico imaginando ainda um advogado tributarista, um consultor, na hora de pagar seus impostos na empresa, né? Só para fazer uma... Sabe todos os caminhos. Pois bom, e aí já indo direto nessa provocação, porque ela é interessante, é curioso, né? Na minha área, ou na área de prestação de serviço como um todo, os tributos em geral, eles são contratualmente embutidos no preço. E não que outros negócios não embutam o custo do tributo no seu preço, mas é que no meu caso de prestador de serviço, isso é destacado no contrato para o próprio cliente. Então acaba que esse encargo acaba não ficando para mim, eu só faço a organização de formalizar isso. Porque em geral isso é faturado para o cliente já com destaque. É bem interessante, mas enfim, vamos lá, voltando aqui para que o Gustavo deu uma provocada. E aí, Gustavo, vai me corrigindo se eu me perdi um pouco, porque você colocou alguns pontos interessantes aí para mim. Do ponto de vista de estrutura, o meu escritório ele começou no interior de São Paulo,
por um motivo meio que prático. Eu trabalhava... Bom, quando eu comecei o negócio, eu precisava definir um produto. Eu sempre brinco que se você não tem um produto, você não tem o que vender. E eu não podia vender uma advocacia, uma consultoria totalmente genérica, porque isso não tem apelo, eu não tenho como abordar alguém. Então eu lembro que eu criei uma estratégia de 3 P's, que era o produto que eu tinha que ter, um planejamento de como que eu ia oferecer aquilo e as parcerias que eu ia desenvolver para viabilizar aquilo. Porque sem as parcerias, meu negócio não ia caminhar pelo que eu já tinha de experiência pregressa no empreendedorismo. E o meu principal produto, inicialmente, era voltado à inovação tecnológica, que eram os incentivos à inovação tecnológica, que era algo muito incipiente na época, algo que demandava muita especialização e pouca gente tinha. E eu fui para uma cidade no interior de São Paulo, que é São José dos Campos, que é um polo tecnológico. Muito bom. E eu fui em busca de atender as empresas desse polo tecnológico por conta desse conhecimento. O escritório Foi lá... sozinho ou mais algum sócio? Eu tinha um sócio. Tá. Nessa época, como eu comentei, eu trabalhava na Ernst Young. E o meu sócio atual, ele era meu chefe na Ernst Young. E aí, quando eu saí da Ernst Young... Pouco tempo depois ele saiu também e a gente montou o escritório. De chefe a sócios, então, hein? Pois é. Mas ele tem a minha idade, ele era só mais antigo do que eu, então a gente tem a mesma visão e o mesmo propósito. São 2 sócios ou tem mais? Né? Somos só 2 sócios. E aí a gente tem muitos parceiros, mas só 2 sócios do negócio. Em termos de estrutura, a gente tem um time pequeno de 10 funcionários e a gente acaba trabalhando com ferramentas tecnológicas para operacionalizar alguns dos trabalhos que a gente faz. Mas também não tem muito mais como incrementar isso. Acho que é o modelo que a gente chegou mais ideal mesmo, mais adequado pelo que a gente já experimentou. Modelo enxuto ali, né? De pouco custo, baixo custo, porque acho que como empresário a gente tem essa visão, né? De aumentar o faturamento e reduzir custo. Aumentar o faturamento e reduzir custo. É um pouco disso, mas não é nem só isso. Até porque o profissional que atua na minha área não é um profissional barato. E não só não é barato, como ele também quer participar de resultado. Então é um profissional que acaba sendo um associado, é um profissional que ele não é um custo barato para o negócio. Mas é porque é um profissional difícil de você encontrar no mercado mesmo. A expertise do que a gente vende, que está ligado a um conhecimento jurídico, um conhecimento contábil, um conhecimento fiscal, você encontrar um profissional que consiga unir esses conhecimentos, isso é muito difícil. E mais do que isso, você até pode ter um conhecimento teórico, mas o conhecimento prático disso é só quem viveu algumas experiências profissionais que pode oferecer. E esse profissional é difícil de encontrar. A gente já tentou, em alguns modelos, aumentar o time para crescer mais, porque o próprio negócio te demanda crescimento. Mas a gente tem uma dificuldade de encontrar profissionais que tenham o perfil do escritório. Isso que dificulta pra gente. A gente é demandado, a gente teria a capacidade e a possibilidade de crescer. A gente consegue fazer treinamento de novos profissionais, novos colaboradores, mas a gente não consegue atender todas as demandas que aparecem. Acho que justamente por conta do que você falou. É um mercado que está em expansão, sempre teve. Talvez, como você disse, desde o começo da humanidade, pagamento de tributo é algo que incomoda, é algo que demanda. Sempre tem demanda, então a gente está, graças a Deus, num nicho que sempre vai ter uma procura por serviços muito maior do que a oferta propriamente dita. A gente tem, então, essa estrutura de negócio enxuta, de 2 sócios, 10 funcionários, e acho que a fase de consolidação que a gente está encontrando agora é talvez uma das fases mais desafiadoras, por conta de revolução tecnológica na gestão de tributos, por conta da reforma tributária que vem mudar o panorama tributário, e por conta um pouco de percepção de valor dos clientes, porque o mercado também banalizou alguns serviços. Então, são essas as principais barreiras, principais gargalos que a gente vem enfrentando hoje no mercado. Uma provocação, Rafael, a gente diz na economia de que no Brasil até o passado é incerto, né? Isso vale também para o segmento tributário no Brasil? Não só vale, como ele é uma verdade que está sendo muito discutida, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento jurídico, mas existem algumas
alguns institutos jurídicos que eles eram protegidos pela Constituição Federal de forma quase que absoluta. Uhum. A coisa julgada era uma delas. Ou seja, se você movia um processo e obtinha algum direito, aquilo estava pacificado para você e seria imutável. Tá. E há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal relativizou essa coisa julgada em matéria tributária. E aí essa sua afirmação ela vai totalmente adequada a esse momento e a crítica que vem sendo construída, que nem o passado mais é certo. Uhum. Muitas vezes o que você constrói em termos de conceito de gestão tributária, ele pode ser afetado de uma hora para outra por N fatores. Em geral, uma lei não vai retroagir, obviamente, mas posições consolidadas, especialmente consolidadas em decorrência de negócios e de processos, aliás, judiciais, isso você já não tem mais a certeza absoluta. E aí a gente se encontra novamente numa fase de questionamento de valores tributários, de valores jurídico-processuais, e como que o nosso Supremo Tribunal está enfrentando isso, está julgando isso. É uma fase desafiadora. O mercado inteiro está discutindo isso, e isso está sendo até um tanto temerário, porque vai afetar provisões, afeta conceito de contingências, etc. É uma fase interessante. Bom, eu estudei bastante a reforma tributária, porque eu participei de alguns congressos, enfim, até para o nosso setor de economia, para a gente poder comentar com as empresas, mas longe de um tributarista como você. E também estudei muito escola austríaca. Existe aqui eu vou ser um pouco polêmico aqui, sai um pouco da zona de conforto. Quando a gente estuda muito Mises, Karl Menger, muitos deles falam assim, olha, o Estado pode criar impostos, né? Mas muitas das vezes eles podem ser um roubo ali meio que escondido. Para alguns economistas, eles dizem assim, olha, como que o Estado vai criar imposto sem antes definir se a população realmente precisa daquele serviço a mais, daquela construção a mais? Eu acho que a gente vive no Brasil umas decisões que passam longe da civilização, longe da população, né? Então, vamos aumentar imposto aqui na canetada e não existe uma discussão real, né, com o mundo empresarial. Aí eu te pergunto, imposto é roubo? Imposto é uma expropriação forçada. É curioso, né? Eu fiz uma postagem essa semana no meu Instagram exatamente com essa provocação. Tem uma frase do Milor que ele fala: tiraram tudo-me à força e me chamam de contribuinte. Eu não sou um contribuinte. Você me tirou a força. Se você me tirar a força, isso não seria uma expropriação forçada? E aí quando você pega aí o conceito próprio de tributo, que você vai lá no artigo 3º do Código Tributário, ele fala: tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então você não tem essa autonomia de querer aderir ou ter que aderir à sua vontade, até porque se assim fosse, ninguém pagaria por livre e espontânea vontade. Então o meu conceito é muito mais de expropriação do que propriamente de um roubo, mas que o meu problema com o tributo não está na arrecadação em si, está na destinação, que já é um pouco ligado ao direito financeiro. É como isso é gerido. Perfeito. São os problemas que a gente enfrenta de gestão administrativa e que forçam muitas vezes o governo a aumentar a tributação de forma desenfreada, como a gente está vendo hoje, e que o empresariado vai sofrendo. Não sei se vai surtir os efeitos esperados, mas é o que a gente tem visto hoje em termos de planejamento tributário do governo, de como aumentar essa arrecadação. Vocês devem ter acompanhado aí o governo comentando não só da reforma tributária, mas na própria reforma de arrecadação de tributação da renda. Como que isso vai se comportar? Né? Como que você discute isso à luz da curva de Laffer? Qual que é o efeito disso? Você vai ter? A gente tem a curva de Laffer, hein? Pois é, a gente tem agora uma experiência recente da Noruega, se eu não me engano, que fez exatamente esse movimento e ela viu uma migração consistente dos seus bilionários, de quem faziam os investimentos, para outros países. Acabou tendo um efeito reverso totalmente inesperado. Ela esperava arrecadar mais e passou a ter menos patrimônio dentro do país e ter menos arrecadação por menos geração de riqueza. Em geral, se essa dose não for muito bem calibrada, pode sair como um tiro pela culatra. E é isso que a gente está entendendo, e é isso que a gente está vendo o mercado se movimentar.
Boa. Muito bom. Rafael, vamos fazer mais um rápido intervalo, depois a gente volta para voltar essa polêmica aí da reforma tributária. Luiz Rafael Vieira Ângelo, que é sócio, né, dos escritórios Vieira Ângelo, né, advogados, e depois a gente vai reforçar as redes sociais. Rapidinho, um rápido intervalo, já a gente tá de volta. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso SaraCast especial, falando sobre tributos, né? É um assunto, né, Rafael, que a gente, como você falou, né? Eu acho que a gente até evita de falar no nosso dia a dia, né? Final de semana, com os amigos, mas também não tem como fugir, né? Faz parte das nossas vidas, independente de onde a gente esteja. E a gente começou a falar no bloco anterior um pouquinho sobre reforma tributária. Mas vamos falar talvez da reforma que não teve ainda, depois a gente volta para falar da reforma que já teve. Vamos começar com a reforma da renda, né, especificamente. Mas na sua opinião, de novo, a gente lógico que sente e fala assim, pô, mas eu pago muito imposto, né? Será que é justo? O Brasil é muito desigual na parte de arrecadação, na parte de tributos para renda, né, especificamente. Na sua opinião, como especialista, né, onde que o Brasil está comparado a seus pares, seus vizinhos, na parte da renda especificamente, né? E já, se você puder, lógico, passar a sua opinião, será que a gente tem espaço político para seguir? Como é que você está vendo dentro dos especialistas levar esse tema de reforma tributária? Ou vamos fazer de renda, né? Fazer micro-reformas aqui, só aumentar ali o limite do imposto cá, né? Como é que você está vendo a parte da reforma tributária? Depois a gente volta um pouquinho para consumo, que de certa forma já está mais... E mais um pouco consolidada, né? Que eu acho que o mercado caminhou um pouco mais. Primeiro, acho que a primeira provocação, e ela realmente é uma provocação que você coloca, como que eu enxergo, ou como que se enxerga a nossa carga tributária, o quão expropriatório, o quão sufocante ela é. Ou melhor dizendo, o Brasil tem uma carga tributária desproporcional em relação a outros países, especialmente pensando em renda. Acho que a primeira colocação que você deve fazer não é nem do ponto de vista tributário. O Brasil não tem uma tributação alta nem baixa. O Brasil tem uma tributação correspondente ao seu custo. Legal. O custo do Brasil é muito pesado. O custo administrativo, que eu digo, né? Não o custo do empresário. O custo administrativo. A máquina pública é muito pesada. A função primordial do tributo é custear não só os serviços, mas a estrutura de máquina pública. Então, enquanto a gente tiver uma máquina pública custosa, pesada, a gente não tem como mexer em carga tributária em termos de diminuição de arrecadação, porque você não conseguiria manter o Estado. Por isso que eu costumo não dizer que a gente tem a carga nem alta nem baixa. A gente tem uma carga proporcional ao custo da máquina pública, que para mim é muito pesado. E aí, em relação a outros países, é realmente desproporcional. Sim. Em relação à renda, a gente já tem alguns estudos aí que o Brasil não tributa a renda de forma desproporcional em relação a outros países. Pelo contrário, você tem países, principalmente na Europa, que a tributação de renda ela é muito mais agressiva. Mas eu volto a dizer, o problema é a percepção de investimento, de como que isso retorna. Porque embora em outros países você tenha arrecadação e tributação de renda até maior do que no Brasil, você tem uma percepção de gestão pública eficiente e de eficiência no emprego do dinheiro público que te dá um conforto no pagamento muito maior do que você tem no Brasil. Então, eu acho que essa desproporção entre o que se arrecada e a percepção do que se tem em termos de serviços públicos, e aí do básico nós estamos falando de segurança, de saúde, de educação, o básico mesmo, o piso vital mínimo, você vê que ele é totalmente desproporcional. E aí que começa a insatisfação. E é isso que faz, de certa forma, o mercado se mexer e pressionar para, olha, tá errado isso daí. Então é um pouco disso. E a tributação, esse movimento que vem de reforma de tributação da renda, não é um movimento só no Brasil, é um movimento global. Você pega os pilares da OCDE que está sendo discutido, de erosão da base, de como que principalmente as big techs estão contornando e estão fugindo da tributação, como que eles levam a arrecadação para um ou outro país a depender de determinados interesses, é isso que está na mesa. E aí os países estão discutindo como tornar mais eficiente essa tributação da renda, e o Brasil passa por isso também. Não só passa, como já começa a propor algumas mudanças, como a
o aumento da faixa de isenção, a tributação de grandes fortunas, você passa você teve uma proposta aprovada na semana passada, se não me engano foi uma medida provisória semana passada, retrasada, de aumento da tributação da contribuição social por conta de uma adequação a um dos pilares da OCDE, isso para as grandes companhias. Sim. Então você começa a ter um movimento. Né? São multinacionais, empresas estrangeiras que não têm o recolhimento mínimo. Justamente por isso. Essa discussão que a gente tem no Brasil de guerra fiscal entre os estados, como que ficam competindo com o ICMS, isso existe em nível internacional também. Os países competem em investimento e eles buscam trazer empresas oferecendo vantagens. E da mesma forma que aqui no Brasil a gente enfrentou os governadores e os gestores se movimentando para minimizar esse impacto, do ponto de vista internacional, os países também estão se movimentando. E essa proposta de tributação da contribuição social para quem não tiver tributação mínima, ela está um pouco alinhada a isso. Para que você consiga ter um equilíbrio entre os países, para que essa guerra fiscal internacional ela seja um pouco menos agressiva para os interesses transnacionais. Esse debate internacional, inclusive os empresários em ascensão, eles crescem e, compreendendo esse cenário, vai impactar todo o setor dele financeiro, planejamento financeiro, de impostos. Você falou de curva de Laffer, isso me lembra assim, a gente que vive o dia a dia no mercado financeiro, escuta falar do risco fiscal do Brasil há muitos anos. Né? Curva de Laffer é justamente isso, se você continuar aumentando imposto, vai quebrar a criação de emprego, criação de riqueza, e na verdade não vai ter aumento de arrecadação. Um dos países que foi exemplo nisso foi a própria Suécia, né, que teve diminuição de imposto e aumentar a arrecadação, porque produziu mais, gerou mais riqueza. Aí eu vejo pela visão sua como que você entende muito dessa questão até de comparativa entre países. Você acha que o Brasil tem condição, nessa reforma tributária, de melhorar o cenário do empresário em ascensão, ou você acha que essa reforma ela vai piorar esse crescimento, tende a fazer com que o setor de serviços perca crescimento e outros setores que estão dizendo que vão ser afetados? No discurso ou na prática? Na prática mesmo. Porque é uma discussão interessante, né? O discurso da reforma tributária é um discurso muito interessante. A proposta e o conceito, ele é muito legal. Então, se você desburocratiza o sistema, se você torna evidente e transparente a sua carga tributária em termos de alíquota por conta da taxa de arrecadação direta, se você cria um sistema de não cumulatividade pleno, poxa, todo mundo quer, né? Todo mundo quer um sistema menos burocrático. O custo do Brasil tá atrelado a isso também. Só que o que a gente tem visto na prática são movimentos da Fazenda em prol de uma agenda de arrecadação. Isso não está ligado a esse governo ou outro. É um momento que a gente está vivendo. Né? Realmente eu ouvi já algumas pessoas de mercado dizendo que a gente vive um terrorismo fiscal, porque não só estão sendo criadas alternativas de aumento de arrecadação, novos tributos, como também estão sendo criados alternativas de supressão de benefícios, que de certa forma, ou de forma transversa, acabam aumentando a arrecadação também. Quando o governo, por exemplo, vem e mexe nos incentivos fiscais, quando ele vem e força, por exemplo, teses como o consequencialismo econômico. Então você pega hoje, por exemplo, você discute com o seu cliente uma tese tributária, que ela é consistente, ela tem bases legais consistentes, você leva isso para o judiciário discute por anos, chega na Suprema Corte, ela olha para você e fala, olha, de fato você juridicamente teria razão, só que se eu levar isso ao pé da letra, eu quebro o Estado. Porque o desembolso, no momento que o Estado está vivendo, não é possível. Então, esse consequencialismo econômico, ele é predominante hoje nas cortes brasileiras. Então, você pega todo esse conjunto que a gente está vivendo, de aumento de formas de arrecadação, de supressão de benefícios, de maior ingerência estatal nessa
gestão tributária das empresas, até mesmo como uma decorrência da digitalização dos controles fiscais das empresas. Enfim, o SPED foi o maior projeto que a gente teve aí nos últimos anos e que, obviamente, diminuiu a sonegação, mas ainda tem muitas arestas que estão sendo aparadas. Você vê um terrorismo fiscal, você vê um sufocamento fiscal do empresariado que ele é nítido. Você teve há pouco mais de um mês e meio, uma medida provisória que tirava cortava uma série de benefícios e que ela foi, inclusive, ela perdeu efeito semana passada por conta de um movimento que teve dos empresários e das federações junto ao Congresso para não levar essa medida provisória a efeito. Então, por isso que eu digo, o discurso é muito bonito, o discurso de reforma ele é muito válido, todo mundo quer, mas o que a gente tem visto é uma preocupação pura e simples de arrecadação. Perfeito. Pura e simples. E não de adequação ou de desarrefecimento das travas de gestão tributária, que seria uma maior preocupação em termos de custo Brasil. Quer dizer, primeiro precisa reduzir o gasto administrativo público, gasto, né? A Previdência, tem vários gastos aí que vai ter que se falar futuramente, enfim. Cresce, antes de falar de uma reforma realmente de corte de gastos, né? Mas aí, Marco, deixar essa pergunta para você aí, vamos para o próximo quadro. Vamos fazer um último intervalo, Bora. Um rápido intervalo, aí o último, e eu tenho umas perguntas também na prática aqui, né? Porque a gente já faz o podcast, a gente já aproveita e já faz consultoria aqui, né? Aí é verdade. O Rafa, ele não tem como escapar, a gente já aproveita aqui o espaço, né? Para fazer a consultoria. Mas é um rápido intervalo, já a gente está de volta no nosso bate-papo especial aqui sobre tributário, né? Com o Rafael Vieira Ângelo, advogado especialista em tributário aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, um rápido intervalo, já a gente está de volta. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial, comigo, com Gustavo Araújo, hoje entrevistando o Luiz Rafael Vieira Ângelo, advogado especialista em tributário aqui no Brasil. O Rafa, eu tenho uma pergunta aqui, bem na prática, e eu falei que eu ia abusar aqui do momento consultoria, né? Mas dentro do que você recebe, né, da sua consultoria, da advocacia, qual que é a principal dúvida? Onde que o empresário, como tem muito empresário que nos assiste aqui, onde que o empresário tem a maior demanda, ou maior dificuldade, ou tem os maiores desafios aqui no Brasil, né? Na parte tributária. Então, vou pegar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem série de benefícios fiscais, né? Para mim é extremamente complexo, né? Você tem que atender algumas regras, aí às vezes você pode usar, às vezes você não pode usar. Um exemplo, né? Mas onde que está o grande desafio que você atende, onde que o empresário vai te buscar para assim, isso aqui... Todo 100% do empresário tem dúvida, né, em relação a tributos aqui no Brasil. Acho que falando de gestão tributária e gestão empresarial de tributos, sem dúvida nenhuma, hoje, o que mais demanda dúvidas são as questões ligadas a ICMS. Tá. Principalmente por conta de incertezas interpretativas causadas pelas próprias administrações tributárias. Como você tem... cada estado legislando especificamente. Você tem regras de transferências entre estados. Você tem regras específicas de incentivos e de subvenções, etc. Você tem uma série de regras que se aplicam a determinados territórios dentro do Brasil e que em outros você teria uma interpretação diferente. Então, sem dúvida nenhuma, a maior gama de dúvidas de quem me procura hoje está ligada a questões interpretativas relacionadas a ICMS, que é um dos tributos que na prática já está definido isso, que vai sumir com a reforma tributária. Então a gente espera que, de certa forma, muitos desses gargalos, muitos desses embates existentes hoje com a administração tributária, eles sejam sanados com essa reforma de unificação do ICMS a outros tributos, para ver se de alguma forma esses entraves eles diminuem. Além disso, o que eu vejo? Né? O meu escritório ele é um escritório especializado em recuperação de créditos. Então, a gente, desde o começo,
tem como modelo de negócio implementar incentivos fiscais e levantar créditos tributários, ou seja, recuperar dinheiro perdido. E aí, dentro dessa perspectiva, saindo um pouco do o que é o mais questionado em termos de tributação, e aí em relação ao ICMS, a minha maior demanda hoje, a minha maior dificuldade hoje com o empresário é dar o conforto interpretativo que ele precisa sobre a aplicação de determinadas regras tributárias no Brasil. Perfeito. Porque por mais que você tenha uma série de normas que delimitem algumas disposições, que delimitem algumas atuações, você tem uma incerteza interpretativa decorrente da sanha arrecadatória da Fazenda Pública. E aí, a depender de como você vai abordar determinado tema, o cliente ele quer saber onde ele está pisando. E aí sempre vem a pergunta, qual que é o risco? Esse risco é alto, médio ou baixo, o risco fiscal? E aí, tirando a subjetividade, como que a gente tem sugerido para o mercado interpretar isso? Para nós, sempre que você tiver uma base legal expressa ou uma aceitação expressa da Fazenda Pública, sempre vai ser um baixo risco. Um médio risco vai ser, eu não tenho uma base legal expressa, a Receita Federal, ou a Fazenda Pública, não só a Receita Federal, mas estaduais e municipais também. Então, a administração tributária, ela não concorda, mas você tem uma jurisprudência pacificada sobre aquele assunto. Ou seja, você vai ser questionado, mas numa discussão você vai ganhar. E num alto risco estariam temas que você nem tem uma pacificação dentro do judiciário, nem uma pacificação na administração pública, você tem só uma discussão conceitual de teses. E aí a discussão sobre essas classificações de risco, elas fomentam muito o debate interno dentro das empresas. Porque o empresário quer saber onde eu estou pisando. E você tem que ser transparente. Eu não tenho problema nenhum do meu cliente tomar risco, desde que ele saiba exatamente o risco que ele está tomando. Eu acho que essa é a maior preocupação que eu, enquanto prestador de serviço, tenho que ter. Bom, Rafa, história maravilhosa aqui, participando mais desse episódio. E a gente tem uma tradição aqui, nesse último quadro, de falar de erros e acertos como empresário. E eu acredito que você deve ter ajudado muitas empresas a recuperarem esse crédito tributário. Mas acredito que deve ter tido também alguns erros no meio do caminho, que é muito importante errar para que a gente possa melhorar, aprender com os erros. E quais foram os principais erros e acertos que você teve nessa jornada? Tivemos muitos. Muito mais acertos. Eu acho que os erros que me permitiram chegar aqui, que foram muito mais pregressos à minha atuação na consultoria, que foram, eu poderia listar para você alguns deles. A perda de foco, como eu já tinha comentado. Então, querer abraçar o mundo e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu costumo dizer até para os meus clientes hoje em dia, porque sempre numa reunião de negócio, o cliente ele tem muitas dúvidas, ele fala, preciso disso, preciso daquilo, preciso do outro, tal. Vamos fazer, eu falo, olha, calma. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Porque quem faz tudo não faz nada. Vamos começar e terminar um projeto. E isso veio de uma experiência negativa. Porque quando você começa muitos projetos ao mesmo tempo, você acaba se perdendo em termos de gestão de projetos. Por mais que você tenha um PMO estruturado e que você tenha tecnologias de acompanhamento de processos internos, a multiplicidade de projetos pessoais acabam te levando a perder foco de alguma coisa. Eu, pelo menos, não consigo dedicar toda a minha atenção a N coisas, a múltiplas coisas. Eu preciso ter um foco específico. Então, se eu pudesse te falar o que foi o meu maior gargalo profissional, foi a multiplicidade de focos num determinado momento e aprender que eu preciso manter um foco específico em determinado projeto. E aí, se você me pergunta o que foi o fator de sucesso, eu vou te falar sem dúvida nenhuma. Foi o estabelecimento de parcerias consistentes e parcerias verdadeiras. Além disso, ter um produto e ter um planejamento de como levar esse produto. Porque você pode ter uma mina de ouro, você pode ter uma bacia de ouro, mas se o seu cliente não souber, ele nunca vai querer acessar aquilo. Então, você conseguir fazer com que o seu interlocutor conheça o valor que você pode agregar, talvez seja uma das maiores dificuldades e talvez seja esse caminho que eu aprendi que tenha me feito
prosperar num mercado que é tão... embora seja de nicho, a advocacia como um todo ela é muito concorrida. Então, a definição de um projeto, de um produto, a definição e a proposição de uma forma de atuação, de um projeto, o estabelecimento de parcerias, sem dúvida nenhuma, para mim, foi a fórmula do sucesso. E é o que a gente vem mantendo. E a dificuldade que eu encontro hoje, até comentei aqui agora há pouco, é a consolidação disso. Porque a gente já passou a fase de prospecção e de captação. Isso a gente já consegue fazer muito bem e a gente atrai novos clientes. Nosso desafio hoje é manter essas contas, manter esses clientes ativos na nossa carteira e de forma satisfatória. Não só porque eles estão amarrados num produto, mas porque eles confiam no seu conhecimento, eles confiam na sua assessoria. Acho que é um pouco disso. Boa. Rafa, antes de terminar, fazer a última pergunta... reforça seus canais, né? LinkedIn, redes sociais aí para quem quiser acompanhar. Legal. O meu LinkedIn é o meu nome pessoal, né? Luiz Rafael Vieira Ângelo. Você me encontra no LinkedIn. No Instagram, o meu perfil é o Seja Tributarista. Lá eu compartilho um pouco das minhas rotinas no dia a dia. E o meu canal ali é uma comunicação com o meu colega de trabalho. Eu tento compartilhar um pouco com as pessoas que também atuam na área o que eu fiz para conquistar alguns sucessos na vida profissional, o que eu trilhei, o que eu errei. Eu compartilho um pouco desse dia a dia e eu percebo que as pessoas têm não só curiosidade, mas uma necessidade de compreender histórias, né? De compreender como você trilhou um caminho e como esse caminho deu certo, por que deu certo e onde deu certo. Um pouco do que a gente discutiu hoje aqui também. Eu vejo essa necessidade, já vinha vendo um pouco disso e eu montei esse perfil no Instagram para fazer compartilhar isso. O Instagram, como eu disse para vocês, não é um canal onde eu prospecto clientes, sim, não é um canal de fonte de prospecção, mas é um canal de compartilhamento de conhecimento mesmo, compartilhamento de vivências e experiências. E eu fico muito satisfeito quando as pessoas também entram em contato comigo por esse canal, compartilhando, olha, foi muito legal o que você falou, acompanhei a sua live, acho que está ligado para advogado que quer crescer na carreira, te procura no Seja Tributarista, ele vai ter conhecimento. Agora, o empresário que quer ter acesso a esse conhecimento tem um mínimo de faturamento? Ou pode ser qualquer nível de empresário, de quem está começando, quem já está ali? Existe algum mínimo de faturamento para ele fazer a consultoria com você? Não existe um mínimo de faturamento. Existe por conta do tipo de trabalho que eu faço, existe um requisito que é um regime tributário, que é o regime tributário do lucro real. Então, não importa qual que é o faturamento do cliente. O tipo de trabalho que eu faço, ele é direcionado a empresas do lucro real por conta de uma série de regras, principalmente de não cumulatividade, que é uma regra tributária que é onde eu atuo de forma mais específica. Então, é independente de faturamento, tá? A gente atende empresas de todos os portes, desde que elas estejam no lucro real. Boa. Maravilha. Excelente. Excelente. Rafa, uma última provocação aqui nos últimos 3 minutinhos. Reforma tributária, opinião de um especialista, de 0 a 10. Tá certo que a gente ainda tem a implementação, né? Mas o que a gente tem até hoje, né? Qual que é a sua nota para a reforma tributária? Difícil essa, hein? Porque foi o que eu disse, né? Em termos teóricos ou em termos práticos. Para mim, a nota da reforma vai ser a implementação, né? Teoricamente. Teórica da teoria, né? Eu não acredito. Eu sou um cético. Embora eu seja um entusiasta do Brasil, um entusiasta da simplificação tributária, eu não acredito na reforma como ela está sendo feita. Por questões pessoais. É até antiético, talvez, criticar, porque eu poderia ter falado diretamente com os idealizadores da reforma na época. Mas eu vejo que você tem algumas falácias sendo criadas para justificar. Então, quando você fala, vou diminuir o número de tributos, vou consolidar. Puxa, PIS e COFINS já era uma coisa só praticamente, embora você fossem 2 tributos, já era uma coisa só na prática. ICMS, ISS, só que ao mesmo tempo você cria outros tributos. Então, você cria o CBS, o IBS, você cria o imposto seletivo, você mantém o IPI. Então, quer dizer, em termos de quantidade de tributos, você não diminuiu muito. Aí você fala, não, mas a gente tem a não cumulatividade. Poxa, mas a não cumulatividade já existe hoje. Só que ela não é respeitada.
E aí a gente tem... Por isso que eu digo que ela muitas vezes está ligada a alguns argumentos que para mim não sustentam. Além disso, a gente vai acabar expondo o Brasil seguramente a ter uma das maiores alíquotas do mundo. Se não for isso, vai ser de forma diferente, porque o governo ele vai precisar manter a arrecadação. Se ele não colocar essa maior alíquota no IBS ou no CBS, ele vai transferir esse ônus tributário para outros tributos para maquiar. Porque hoje a gente já paga essa carga, só que ela está maquiada, embutida no preço. Só que isso vai ficar evidente. Quando isso ficar evidente para o investidor, como que você vai se comportar sabendo que você está num país que tem a maior tributação do mundo? O Brasil ele tem que dar graças a Deus que tem um mercado consumidor muito grande. Em termos territoriais, nós somos muito grandes e as maiores companhias do mundo muitas vezes precisam estar aqui. Eu acho que é isso que segura um pouco a gente em termos de mercado e de investimentos, mas a tributação não pode prejudicar. E a gente tem que, de alguma forma, fomentar. E eu não vejo a reforma tributária como sendo um fator de fomento, um fator de incentivo. Não quero ser leviano nessa afirmação. Espero estar errado, de verdade. Eu torço pelo Brasil, mas eu não vejo os movimentos que deveriam ser feitos para que isso seja construído de forma saudável. Excelente. Então a nota é 0? Eu colocaria a nota 4, porque tem uma perspectiva, uma proposta salutar. Ela foi para que se chamava recuperação, né? Precisa ir para o conselho ali. É verdade. Excelente, Rafa. Pô, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Rafael. Foi uma aula aqui hoje. Com certeza. De novo, sigam lá. Acho que a forma mais fácil de seguir eu já segui aqui o Instagram, né? O Seja Tributarista, e também todas as redes do Rafael Vieira Araújo, que é fácil também de encontrar, né? Com certeza. Obrigado novamente. Eu que agradeço a participação, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Já acompanhava o programa e é um prazer hoje estar podendo compartilhar um pouco das minhas ideias aqui com vocês. Espero continuar contribuindo de alguma forma, ainda que seja via redes sociais, fomentando as discussões e parabenizando vocês sempre que possível. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Esse é o Brasil que dá certo, Marco. É os empresários gerando emprego e renda, e é uma honra ter aqui você com a gente. E continue acompanhando aí o nosso podcast, teremos muito ainda pela frente. E a gente precisa atualizar aquele poema lá antigo que dizia: existe uma pedra no caminho, mas existe um tributo no caminho, né? Aqui no Brasil. Então a gente vai ter que sempre saber lidar, né? Passar com isso, conviver e seguir em frente, né? Seguir em frente, exatamente. Muito obrigado de novo a todos. Estivemos aqui com o Luiz Rafael Vieira Ângelo, advogado tributarista, né? Eu já estou seguindo aqui, Seja Tributarista, e todas as demais redes sociais. E a gente se vê aqui novamente na semana que vem. Semana que vem. Beleza? Até mais. Tchau.